O Flamengo pode fazer qualquer coisa. Assim, é absolutamente imprevisível. Tudo é muito aleatório. São Paulo também, né? São Paulo é muito previsível fora de casa no Brasileiro, mas até que ganhou jogos fora de casa na Copa do Brasil, inclusive do Palmeiras, né? Então, tem 3 vitórias fora de casa na Copa do Brasil, 0 no Campeonato Brasileiro. Então, afinal, muito aleatório, porque são 2 times absolutamente malucos, né? Sem qualquer possibilidade de você ter uma ideia de como vão se comportar. Você pode ficar imaginando, mas é sempre um tiro no escuro. E ontem teve lá uma votação do Conselho Deliberativo e ficou decidido que o mandato do próximo presidente será, exemplo que sempre foi, 3 anos com uma reeleição e não 4 anos sem reeleição, como se sugeria, né? E aí havia muitas especulações de que poderiam tentar colocar mais um ano para o Landim. Nada disso vai acontecer, for unanimidade, vai ficar como está. O próximo presidente não pode ser o Landim, e ao ser eleito vai ficar 3 anos no poder, podendo ser reeleito uma vez. E houve uma confusão, um tremendo confusão, que interrompeu o que seria a votação para definição sobre o veto à eleição de pessoas que têm cargos eletivos, né? Deputado, vereador, presidente, prefeito, governador, o que for, senador, que não poderiam mais ser presidente ou vice-presidente do clube. Isso ficou em branco, e aí muita discussão, presença de ex-presidentes, essa é a parte política, e aí tem um outro aspecto da parte política que eu acho que é importante lembrar. O Flamengo clama por uma gestão de fato profissional, e assim, profissional, que eu digo, com gente realmente competente, mas vai continuar tendo um vice-presidente de futebol, ou seja, esse cargo que é político, é um cargo eletivo, ele vai continuar existindo. Isso só pode mudar quando esse presidente, que ainda tem um pouco mais de um ano de mandato, ou o próximo, resolver que vai ficar fora das decisões do vice-futebol e que vai ter um profissional qualificado, que eu desconheço que existe aqui no Brasil, alguém com casca, tamanho, experiência e qualificação para discutir, inclusive, aspectos técnicos do jogo com o treinador, por exemplo, né, do mercado brasileiro. Talvez tenha que trazer alguém de fora para assumir, de fato, o futebol, passar um pente fino, identificar todos os pontos fracos do departamento de futebol, abrir mão daqueles que não são capazes, colocar gente qualificada e aí sim começar uma verdadeira mudança para melhor, que vai custar caro, vai levar tempo, vai deixar marcas, mas se um dia acontecer, no médio prazo, acho que levaria para o clube muitos benefícios, né? E muita atenção o torcedor tem que ter com o ressurgimento de ex-políticos, ex-dirigentes, aliás, do clube, que são políticos também, com discurso, com razão, com relação a alguns aspectos aí, especialmente esse da confusão que impediu a conclusão dessa votação, mas é bom sempre lembrar, hoje a gestão do futebol é ruim, na gestão anterior era ruim, e na anterior era péssima também, ou seja, o Flamengo não tem uma gestão de futebol realmente boa, à altura, desde sempre praticamente. Talvez algum rasgo de momento da história aí tenha um momento ou outro que alguém capaz tenha conseguido botar dentro do que era a realidade da época, né? Alguma organização, algo realmente bem feito. É sempre tentativa e erro, e era assim na gestão anterior, do presidente anterior. Então não me venham os defensores políticos do Eduardo Bandeira de Mello tentar colocar como se fosse uma boa gestão. Não era, no futebol era péssima. Como atual é péssima. Nisso, Bandeira e Landim se parecem. Os dois são presidentes que não foram capazes, até hoje, um que está no poder, o outro ficou 6 anos, de fazer uma boa gestão de futebol. O Flamengo não tinha, na gestão anterior, no seu segundo mandato especialmente, o dinheiro que tem hoje para investir, mas já fazia contratações. Diego Alves, Everton Ribeiro, Paulo Guerreiro, Diego, vários jogadores, o próprio Arão, que chegou do Botafogo, foi titular por muito tempo, entre outros jogadores de um nível abaixo dos atuais, mas não era um time ruim, chegava em finais e perdia, e havia muitos erros que eram cometidos. O Vitinho, que custou mais de 10 milhões de euros, tudo na gestão anterior. Então não era, no final, já não era o Flamengo pobrezinho, não. Já era o Flamengo já com algum potencial aí de mercado, até maior do que a maioria dos times brasileiros, e incapaz de levantar um troféuzinho que fosse, porque a gestão do futebol era ruim. Se alguém tiver memória fraca, então é só lembrar o seguinte, eu faço a pergunta, né? Você gostaria do Rodrigo Caetano de volta ao Flamengo? Ele era o diretor executivo.